Fala, meus queridos futuros médicos, tudo bem? Eu espero que sim. Sejam bem-vindos uma vez mais ao meu canal. No vídeo de hoje nós vamos falar sobre o OSCE. Você já ouviu falar nessa palavra? Você já conhece, talvez de outros países, esse termo OSCE? O OSCE é uma prova 100% prática que é muito comum no ramo da medicina. Em diferentes países também existe esse tipo de prova. E nessa prova você vai ter que demonstrar todas as suas habilidades práticas que você adquiriu durante um semestre ou durante vários anos. Na Alemanha existem 2 OSCEs normalmente. Um é feito no primeiro ano clínico, ou seja, no terceiro ano de faculdade, e o outro é feito no final, quando você já terminou todo o curso e ele é a última prova prática que você vai fazer antes de começar o PJ, ou seja, o ano prático. Na atualidade, na Alemanha existem esses 2. Há um boato de que eles estão pensando em fazer um terceiro OSCE depois do PJ, mas isso ainda não está decidido e caso sim, seria a partir de 2025, 2026. O conteúdo avaliado no OSCE varia um pouquinho de universidade para universidade, mas ele tem uma estrutura muito similar. Normalmente no OSCE você tem diferentes estações, onde você vai passando uma de cada vez. Normalmente cada estudante fica na frente de uma porta e tem um alarme, uma pessoa que está falando, e ela fala, bom, nesse momento você pode entrar. Você entra então na sala, e ali dentro há uma pessoa, que é o examinador, que ele vai te falar o que você precisa de fazer. E você tem normalmente um período de tempo para cumprir essa atividade ou esse exercício. Quando o tempo termina, você escuta outra vez uma voz avisando, ei, o tempo acabou, você precisa de sair. Tem alguns segundos de descanso, você troca a sala e assim você vai passando por todas as salas. Normalmente o OSCE que é feito no primeiro ano clínico, ele é um pouco mais curto, você tem menos minutos dentro da sala. Eu não lembro exatamente se eram 3 ou 5 minutos, e você tem um total de, eu acho que eram 10 salas onde você passava para fazer os exercícios. Normalmente nesse tipo de OSCE, no primeiro, são examinadas diferentes habilidades, como por exemplo, fazer sutura. Você tem normalmente uma coisinha de plástico onde você precisa fazer uma sutura. Você tem também exercícios relacionados com dermatologia, por exemplo. Você precisa dizer se uma determinada pinta, por exemplo, é maligna, é benigna. Você tem também alguns exercícios, por exemplo, de urologia, como colocar um catéter urinário. Neste caso, claro, não é uma pessoa real, é uma boneca, mas você também precisa de fazer todo esse processo, colocar o catéter. Tem, por exemplo, também colocar sonda gástrica, que também é uma boneca. Há outros tipos de exercícios, por exemplo, há um paciente onde você precisa fazer um ultrassom e medir determinados parâmetros que o médico que está ali vai te pedir. Você também pode ter, por exemplo, algum exercício onde você precisa examinar uma pessoa desde o ponto de vista da oftalmologia. A pessoa vem com um determinado sintoma e você precisa então dizer qual o problema que ela tem, se ela tem algum problema, se ela não tem. Tem também casos onde você tem um paciente que você tem simplesmente que conversar com o paciente e descobrir o que o paciente tem. Em alguns casos você precisa somente auscultar os pulmões ou o coração, ou, por exemplo, há também alguns exercícios relacionados com otorrinolaringologia, onde você precisa examinar, por exemplo, a boca, o nariz. Isso varia, cada ano eles têm uma estação diferente. Claro, não todos os anos é a mesma, mas algumas são bem similares. Então, as pessoas, os estudantes que vão fazer essa prova já têm mais ou menos uma ideia de que eles precisam de estudar. O segundo OSCE, ele é feito depois do 5º ano, que é a última prova que você faz antes do segundo Staatsexamen. E nesse OSCE você fica mais tempo, eu não lembro exatamente, eram 8 minutos, eu acho,
estação e você tem um total de 12 ou 15 estações. Nesse caso, você tem atividades mais difíceis de fazer. Normalmente, por exemplo, nesse último OSC entra reanimação, por exemplo, você precisa reanimar uma boneca, você precisa entubar uma boneca. Você tem, por exemplo, também primeiros socorros, por exemplo, você chega numa sala e você vê uma pessoa caída no chão, sangrando, e você precisa de fazer todo o esquema que você já aprendeu nos primeiros socorros, você precisa fazer exatamente. E normalmente são pessoas reais, então você tem, nesse caso, não é uma boneca que tá ali, é uma pessoa que tá ali com maquiagem, que realmente parece que tá sangrando, e você precisa de fazer tudo exatamente na ordem que é preciso ser feita. Então, é bem realista. No último ano, nós tivemos também situações onde, por exemplo, o paciente estava irritado. Você tinha que visitar o paciente, por exemplo, depois de uma cirurgia, você ia, então, conversar com o paciente. E, por exemplo, havia um caso do paciente que tinha tido uma infecção e você tinha que falar com o paciente, olha, nós precisamos operar de novo. E o paciente, às vezes, estava muito irritado e gritava. Então, você também tem que praticar não só habilidades que você possa fazer realmente com as mãos, mas também de conversa. Você precisa aprender a tranquilizar o paciente, a lidar com pacientes agressivos, também entra isso no OSC. Você tem também situações, por exemplo, onde você tem que decidir se você faz uma transfusão ou não faz uma transfusão. Por exemplo, diferentes tipos de doenças, você precisa de fazer anamnese e tentar averiguar qual problema o paciente tem. Por exemplo, pneumonia, diverticulites. Aí há diferentes opções, cada ano eles colocam uma doença diferente, mas você precisa então de fazer toda a anamnese e também o exame físico. Há também, por exemplo, situações onde a pessoa vem com um infarto de miocárdio, então você precisa de fazer um eletrocardiograma, falar exatamente onde você colocaria os eletrodos, analisar o eletrocardiograma que eles te dão depois, também escolher o tratamento correto para esse paciente. Em alguns casos, você também tem pacientes da área de ortopedia que você precisa de fazer determinados exames físicos. Ortopedia também, às vezes, vem no primeiro OSC. Então, aí pode repetir. Um conteúdo que vem no primeiro pode vir outra vez no segundo. Por exemplo, também na urologia, o exame para a próstata, ele é feito também nos 2 OSCs, porque isso é algo que realmente todo estudante de medicina deveria saber fazer. A diferença é que, por exemplo, no primeiro OSC era só uma boneca que você tinha que fazer o exame. Na segunda, você tinha que convencer o paciente primeiro de que é uma boa ideia fazer esse exame, porque normalmente os homens são mais, têm um pouco mais de receio com respeito a esse exame, então você precisa aprender também a convencer. E depois você tinha a boneca e você tinha que fazer, demonstrar que você sabe fazer o exame da boneca. Normalmente, depois do OSC, depois de alguns dias, semanas, você tem a nota. Essa nota normalmente é, por um lado, a nota que o médico ou o examinador que está ali te dá, e também quando é alguma situação, por exemplo, onde há um ator que você precisa conversar, essa pessoa também vai dar a opinião dele, vai falar, olha, por exemplo, eu voltaria nesse médico, eu não voltaria nesse médico. Então, você também tem a nota de comunicação, não quer dizer que você precisa de falar, por exemplo, alemão perfeitamente, não é o alemão o que eles estão analisando ou estão examinando, mas a sua habilidade de poder falar com uma pessoa, de demonstrar empatia, que a pessoa se sinta acolhido e diga, ok, eu gostaria de voltar para esse médico ou eu nunca voltaria porque esse médico é horrível. Tá, e agora você pode estar me perguntando, bom, e como eu estudo para isso? Porque a parte teórica você normalmente pode estudar com livros, mas uma parte prática nem sempre tem como você praticar em casa.
Normalmente há a opção de você praticar, você reserva normalmente uma sala no lugar até onde você vai fazer a prova e você pode praticar com os modelos que eles têm. Ou se, por exemplo, não tiver um modelo, você sempre pode reservar uma sala com algum companheiro e durante o tempo vocês podem ir praticando. Na época eu reservei uma sala com alguns companheiros e realmente isso ajudou muito, porque você, não só para você aprender a fazer o que você precisa, as habilidades, as atividades, ou tudo que eles esperam que você faça, mas também para você ter uma sensação de que você consegue fazer isso no tempo. Porque há algumas coisas que você realmente precisa de fazer muito rápido e às vezes não dá o tempo. Então, quanto mais você praticar para essa prova, mais fácil vai ser no dia, porque você não vai esquecer determinadas coisas que você precisa fazer. Porque normalmente eles têm uma listinha, o examinador tem uma listinha, onde estão as coisas que você precisa fazer. Então, cada coisa que você fizer que está nessa lista, ele marca um xizinho. Se você fizer alguma coisa que não está na lista, você não vai perder ponto, mas você não vai ganhar o ponto, porque você precisa fazer tudo o que está nessa lista. Normalmente, os alunos não sabem o que está nessa lista. Claro, sempre tem como descobrir algumas listas que a gente sabe o que precisa ser feito. Os alunos têm esse tipo de lista, tem como encontrar, conseguir essas listas, mas nem todas. Então, é bom praticar, porque assim sempre você também tem uma ideia de o que você pode ter esquecido, ou se você pratica com uma outra pessoa, pode ser que uma outra pessoa tenha uma ideia de algo que você ainda não pensou. Então, é uma boa forma realmente de se preparar para essa prova. E assim, no dia você também não está muito nervoso, porque em geral é uma prova, como é uma prova prática, estamos todos juntos e você nem pode conversar com seu companheiro do lado, você tá nervoso, mas não pode. Então é até bom você já praticar antes para poder se relaxar um pouco mais e não se estressar no dia da prova. Falando assim, vocês podem até pensar, nossa senhora, essa prova é muito difícil. Realmente eu acho que difícil não é, porque como é algo prático, você sempre pode fazer alguma coisa, mas realmente dá uma sensação de nervoso, porque você não sabe o que você vai encontrar atrás da porta. Você não sabe se na hora que você abrir a porta você vai ter um paciente que você preparou ou não. Então, por exemplo, na minha época, nós não preparamos oftalmologia, porque normalmente a oftalmologia eles não perguntavam, não havia exercício, ninguém preparou. E no dia tinha oftalmologia. Então, a maioria teve nessa parte de oftalmologia uma nota mais baixa, porque ninguém estava esperando encontrar oftalmologia. Então, nos primeiros segundos você está em choque. E depois você tenta fazer alguma coisa, mas se você, por exemplo, preparou para todas as outras, é muito mais fácil também, porque assim você sabe, bom, na oftalmologia talvez eu não fui bem, mas nas outras sim. Então dá para relaxar um pouquinho mais, mas mesmo assim, por isso eu recomendo que vocês pratiquem muito, 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 porque no final vocês vão precisar disso também quando vocês terminarem o curso. É algo que você vai precisar durante toda a sua vida de médico. E você já tinha ouvido falar no OSCE? Se sim, deixa aqui nos comentários. Se não, deixa aqui nos comentários também, se tiver alguma dúvida, ou se vocês quiserem que eu explique um pouco melhor quais exercícios foram perguntados em cada um dos OSCEs. Eu posso dar uma olhadinha e fazer um resumo para vocês, ou até mesmo algo mais detalhado explicando como eu fiz cada uma, como eu me preparei para cada uma e onde vocês podem também encontrar material para preparar para esse tipo de prova. Se você gostou desse vídeo, não esqueça de curtir, compartilhe também com seus amigos e familiares que possam ter um interesse. E se você ainda não é inscrito, inscreva-se já e venha formar parte dessa comunidade linda de futuros médicos na Alemanha. E muito, muito, muito obrigada pela sua companhia e até a próxima. Tchau, tchau!